E aí, galera do Me Salva, eu sou o Lucas e eu vou estar ensinando para vocês análise de Fourier, que vai compreender os módulos de séries de Fourier e transformadas de Fourier. Mas antes da gente começar a falar em séries e transformadas de Fourier, é muito importante que a gente tenha esses dois assuntos bem entendidos, que são os conceitos de funções periódicas e paridade de funções. Ok? Então, vamos começar estudando funções periódicas, ok? Tá, então o que seriam funções periódicas? São aquelas funções que se repetem ao longo do tempo, certo? São funções que ficam se repetindo. Então aqui eu vou ter um exemplo de uma função, certo? Ela não é uma função periódica, mas a gente vai fazer com que ela seja uma função periódica, certo? Então, vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto... Aqui é 1, aqui é menos 1 e menos 1, certo? Então, vamos definir essa função. Essa é uma função definida por partes, ok? Então, vamos escrever ela como f de x. F de x, vamos escrever aqui mesmo, igual. Ela tem o valor 1, quando x está de 0 a 1, certo? O x entre 0 e 1. E ela tem o valor menos 1, certo? Aqui, com x entre menos 1 e 0. Certo? Tá, então como é que a gente transforma essa função numa função periódica? Simplesmente eu pego esse intervalo aqui que ela está definida e eu copio e colo ao longo de todo o eixo x. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Peguei aqui, copio, colo, assim, infinitamente para cá, e faço a mesma coisa desse lado aqui. Certo? Ok? Então, agora eu tenho uma função periódica. Tá, mas aqui, como eu defini ela, ela não é periódica. Ela está só definida nesse pequeno intervalo aqui que a gente escreveu ela. Certo? Então, o que eu faço para dizer que ela é periódica? Eu vejo qual é o período dela, ou seja, qual é o menor intervalo em que ela está se repetindo. E vocês não concordam que o menor intervalo que ela está se repetindo é exatamente esse intervalinho aqui, que foi o intervalo inicial que eu dei dela, certo? Então, vai de menos 1 a 1. Então, o período dela, que a gente diz que é o t, período mínimo dela, é igual a 2, certo? Então, para eu dizer que essa função é periódica, eu escrevo que f de x mais t, que é o período dela, é igual a f de x. Tá. Mas o que isso realmente significa? Vamos ver isso aqui no gráfico, certo? Então, vamos pegar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Então, vamos pegar aqui e vamos escrever f de x mais t, que é o período, que no nosso caso é 2, é igual a f de x, certo? Então, eu quero saber qual é o valor da minha função periódica quando x é 2,5, ok? X 2,5 vai estar mais ou menos aqui, certo? Então, para eu ter x 2,5, o que eu preciso fazer? Eu preciso que f de, vou mudar de cor, 0,5, certo? Mais 2, porque quando eu somar 0,5 a 2, vai dar 2,5. Vai ser igual a, quem é x, que eu substituir, x é exatamente 0,5, né? Então, f de 0,5. O que isso significa? Que quando eu quiser o valor 2,5 da minha função, eu tenho que voltar lá para o valor 0,5. No nosso caso, 2,5 tinha o valor 1 e 0,5
também vai ter o valor 1. Certo? Então vamos ver outra coisa, o que é mais importante, na verdade, sobre funções periódicas, que não é a definição dela, mas sim a integral no período. Ou seja, o que acontece quando eu pego uma função periódica e integro ao longo do período dela, certo? Então, aqui eu peguei uma outra função periódica. Essa função periódica ela é chamada de dente de serra, certo? E, antes de mais nada, vamos definir ela só para a gente ver se a gente pegou o jeito, ok? Então, g de x, vamos pra cá. G de x vai ser igual a quê? Está indo de 1 a 1 como uma reta, é uma reta. Uma reta se define como sendo x, certo? É x de 0 a 1. Ok? E qual é o período dessa função? Vocês concordam que é exatamente esse comprimento aqui, o comprimento de um dente de serra, que vai de 0 a 1, então o período, vamos escrever aqui do lado, período é igual a 1, certo? E como é que a gente define uma função periódica? A gente tem que escrever que g de x mais t é igual a g de x. Logo, g de x mais 1 é igual a g de x. Ok? Então a gente definiu ela. Tá, mas não era isso que a gente queria. A gente quer ver a integral ao longo do período dela. Certo? Então vamos pegar uma integral, vamos integrar ela no intervalo de 0 a t. Ou seja, de 0 até o período dela. Eu vou usar aqui valores genéricos para só representar que isso vale para qualquer função periódica, tá? Não é só para dente de serra. Qualquer função periódica segue isso aqui. Então, se eu integro de 0 a t, g de x, o que eu estou tendo? A integral é a área sobre a curva. Então, de 0 a t seria de 0 a 1, que nesse caso seria a área desse dente aqui. Ok? Agora, se eu pego outra integral com outros intervalos, vamos pegar o intervalo de menos t meios, ou seja, de metade do período até t meios, que é a outra metade do período. Que no nosso caso vai ser de menos 0,5 até 0,5. Menos 0,5 está mais ou menos aqui. E 0,5 está aqui. Então, se eu integrar, eu vou estar tendo essa área aqui. Mas vocês notem que essa área aqui é exatamente o que falta para eu preencher esse dente de serra aqui. Então, quando eu estiver somando essas duas áreas, o que eu vou estar fazendo, na verdade... Opa, desculpa, esqueci de escrever isso aqui. Mas quando eu estiver somando essas duas áreas, na verdade, eu vou estar tendo todo um dente de serra, que é exatamente o que eu fiz quando eu integrei de 0 a t. Ok? Então, essas duas integrais, elas são iguais. O que nos leva, então, a pensar num caso geral, que seria da gente integrar entre um ponto x0 até um ponto x0 mais t, ok? Mais o período da função, g de x dx. Então, vamos ver aqui como é que ia ficar no gráfico. Então, eu pegaria um ponto x0 qualquer, vamos pegar esse ponto x0 aqui, e x0 mais t, que estaria mais ou menos aqui. Vou integrar, vai ser essa área aqui. Se vocês prestarem atenção, essa área aqui é exatamente o que falta para completar aquele dente de serra ali. Logo, essas três integrais aqui são iguais. Mas o que eu quero mesmo é que vocês gravem dessa aula é que essas duas integrais aqui, essa igualdade entre essas duas integrais, que é o que realmente era o que eu queria passar para vocês nessa aula, ok? Então, era isso por essa aula. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre paridade de funções. Falou, galera!